Anastácia. Anastácia chorando. Boa noite, divas lindas. Eu já entrei um pouquinho mais cedo do que o sininho, porque às 8 eu tenho uma live com o Melk. A gente vai falar de estudos e casamento, como conciliar. Um grande dilema. Às 8 lá na página dele. Então eu entrei um pouco antes para dar tempo, né? Como é que vocês estão? Como foi o fim de semana? Gente, eu não tô nada bem do estômago hoje. Muito chiclete. Vou falar um defeito. Eu sou viciada em chiclete. Viciada não, tá? É uma maneira de falar. Que a hora que eu quiser eu paro. Mas chiclete. Eu sou uma ex-fumante, sabia, gente? Faz 5 anos que eu parei. Não, mais, 6. E aí eu substituí por chiclete. Mas vamos que vamos. Esperar o pessoal entrar. Coisas lindas. Hoje a nossa live de arquétipos femininos, né? Infelizmente, a live de arquétipos da semana passada não ficou salva. O Instagram deu bug e não salvou pra ninguém. Nem pra mim, nem pra ninguém. Então, eu meio que transcrevi, né? Transcrevi não, eu meio que fiz um roteiro. Então, eu tô escrevendo, tentando lembrar tudo que eu falei pra vocês na live passada, porque é uma coisa que vai saindo na hora da live, né? E aí eu vou fazer um PDF pra colocar lá no portal, tá? No meu portal, Desperte Diva. Vocês viram a novidade, né? Que tem 7 dias gratuito aí para quem não é assinante ainda do DD. Tem a possibilidade aí de acessar por 7 dias como um presente aí de quarentena. Para experimentar e para usufruir aí do conteúdo do DD, tá? E no meu portal tem várias outras coisas, né? Para quem não sabe, lá tem alguns aulões, tem o aulão do Castelo Animado, da Megera Domada, e tem as lives, enfim. Entra lá e navega lá no link que tá na minha bio, tá bom? Oi, diva. Essa blusa outonal arrasou. Minha estação, gente. Aliás, vocês viram, né? A gente vai ter uma parceria muito legal no DD em breve, que eu já tô falando aí pra vocês, que é as meninas da Noah Assessoria. Elas fizeram toda a minha composição, toda a minha cartela de cores, mas elas têm um sistema, por isso que eu chamei elas são umas fofas. Elas têm um sistema diferente de fazer a sua consultoria de imagem, sabe? Ela não enquadra você num triângulo, num quadrado, num retângulo, você tem que se encaixar. Ela identifica qual é a sua essência, tem tudo a ver com o meu trabalho, gente, é fantástico. Ela identifica a sua essência natural e você descobre qual é a sua essência, e aí você percebe o que fica bom para sua essência. Isso é demais, gente, é muito legal, e eu vou falar mais disso. Não tem que assinar primeiro não, diva. Você só tem que preencher o cadastro e aí você tem os 7 dias grátis, mas você não tem que pagar nada, são 7 dias grátis, não faz sentido. Você só precisa preencher o cadastro, tá? E aí você vai ter acesso aos 7 dias. Bom, vamos lá para dar tempo. A gente vai falar hoje da Lilith. Hoje a live, gente, eu até me concentrei aqui um pouco porque é um pouco pesada a live hoje. Porque Lilith, né? Quem conhece Lilith? Quem já ouviu falar de Lilith? Acho que todo mundo, né? A grande maioria já ouviu falar de algum folclore, algum mito da Lilith, né? Bom, live passada a gente falou da Nyx, que era o caos, né? Que não é uma deusa em si, porque ela era o próprio caos. Mas a Lilith já é aqui um personagem, e é um personagem bem pesado. A Lilith, ela foi uma deusa
adorada na Mesopotâmia e na Babilônia. Ela é associada aos ventos e tempestades, que eles imaginavam ser os portadores da morte, das enfermidades, das doenças. Tá? Sim, ela é, resumindo, associada ao demônio, exatamente. Ela é um pouco pesada a live de hoje, mas vocês vão entender porque. Mas não vai finalizar leve, né? Porque tem que ser assim. A Lilith, ela aparece como um demônio mesmo noturno. Ela, na crença tradicional judaica, principalmente, né? Tem também na crença islâmica, ela é tratada como a primeira mulher da personagem bíblica. Ela é tratada como se fosse a esposa que veio antes de Eva, a esposa de Adão, que veio antes de Eva, sendo a primeira, de fato, esposa de Adão. Doido isso, né? É interessante observar essas viagens, esses mitos que as pessoas sugeriram na época, que tem a ver aquilo que a gente falou, né? Todos os mitos têm, na verdade, uma observação, uma reflexão sobre a natureza humana e as suas capacidades, né? E também a busca sua constante de respostas às coisas que acontecem, né? As paixões, aquelas coisas que sente sem querer, sem pedir, sem desejar, né? De fato. Então, parece que Lilith, né, na crença islâmica, ela que era a serpente que fez a Eva comer o fruto. Ou seja, ela é o próprio demônio. Vamos contextualizar melhor a história, tá? E aí eu entro nas analogias que eu fiz sobre Lilith e as meditações que eu fiz aqui sobre ela. Bom, todas as versões da Lilith, no geral, a sumérica, a babilônica, coincide com a do Ben Sira, do século XVII. É um manuscrito encontrado que o próprio Ben Sira, o nome do cara, Ben Sira, que ele conta a Nabucodonosor II, que é um personagem bíblico, né? E ele conta esse mito a esse rei maldoso, né? Então, todas as versões culminam numa mesma coisa, culminam num ser demoníaco, tá? Então, ela é tida como a primeira mulher criada por Deus junto com Adão, que abandonou Adão. Sim, Lilith abandonou Adão, partindo do Jardim do Éden, causando uma disputa sobre igualdade de sexos. Olha que interessante, vai ouvindo isso, como essa coisa de querer igualar é tão antiga quanto desde Adão e Eva, tá tão no ser humano, assim como qualquer disputa de poder. Veja que não é uma questão de proteção à mulher, nem de ajudar mulheres e ajudar a si mesma, é uma questão de poder. E o exercício do poder, querer ser o melhor que os outros, querer ter o poder, o domínio do mundo, é algo que o ser humano carrega nele, a mulher também. Então, pois Então ela falava de igualdade de sexo. Então, depois que ela fugiu do Jardim do Éden, ela passou a ser descrita como demônio. A Lilith, a história da Lilith é que diz que ela foi criada com a mesma matéria-prima de Adão, então veio do barro também. Porém, ela se recusava, as brigas começaram no ato sexual, olha só. Ela se recusava a ficar sempre por baixo durante as relações sexuais, porque ela alegava que eles vieram da mesma matéria-prima, os dois vieram do barro, que é a história que os dois vieram do sopro do barro, com o sopro do espírito, então ela tinha direito igual, ela também queria ter o mesmo prazer que ele tem de ficar em cima. Olha só, vai vendo. Então ela ordenava para ele que ela ficasse em cima, alegando que ela queria desfrutar do prazer. E Adão negou, alegando que era próprio do homem deitar-se sobre a mulher e que ele não ia atender os caprichos dela, porque não estava certo. Ela, vai gravando, ferida de orgulho, vai gravando as coisinhas que eu vou, as palavrinhas-chave, ferida de orgulho, o abandonou para sempre, tá? Naquele momento, continuando a história, Adão orou para Deus, falando que a mulher que ele tinha dado fugiu, que ele queria ela de volta. Então, Deus
pouca bateria. Pera aí. Eu não tinha visto isso. Trabalhando o dia inteiro eu não vi. Então, Deus enviou 3 anjos. Peraí. Ai, gente, peraí. Cadê a tomada? Casa nova, né? Misericórdia. Ela enviou... Acho que vai dar, tomara que dê. Então, Deus enviou 3 anjos para chamar ela de volta. E aí ela falou que não ia voltar. Então, Deus condenou ela a perder 100 filhos por dia. Então, ela foi condenada. Então, para se vingar, aí veio a ponto 2 das características de Lilith. Por vingança, ela condenava todos os nenéns. Condenava todos os recém-nascidos. Então, ela é a demônio matadora de bebês. Vai vendo. Então, olha que interessante. Aí vamos entrar nos pontos que eu levantei. Olha que interessante a briga deles. Ela sendo mesquinha, se apegando a coisas irrelevantes que não tem superioridade ou inferioridade de ser. Presta atenção nisso. Ela se apegou a um ponto de superioridade e inferioridade. Ela deduziu que ele em cima é ser superior e que ela quer ser superior. Olha que interessante, que ela se apegou a coisa mesquinha, coisa nada a ver. Ela se apegou a um elemento que ela criou na mente dela, na viagem na maionese. Ela criou um elemento na mente dela, ó, se ele tá em cima, então ele é superior. E eu sou inferior? Não, mas a gente é igual. Não. Então, ela criou uma ideia na cabeça dela e começou a viver a vida dela baseada nessa ideia que virou uma crença. Muitas feministas vivem assim. Ela construiu uma crença baseada numa ideia dela, não baseada numa realidade. Porque veja, qual que é a realidade ali? Quem disse que precisa definir superior e inferior entre homens e mulheres? Quem disse que a própria natureza, o próprio ser em ato puro, as próprias leis que nós convivemos, quem disse, aonde que você olha e que ela nos diz, aonde que você olha no cosmos e que na simbologia dele, ele nos diz que existe um que é superior e outro que é inferior? Não tem. Essa ideia veio da mente humana. Não existe algo ontológico que você, nem empírico, que você olha na natureza, no cosmos, que você fala, putz, isso está dizendo que realmente a mulher é inferior e o homem é superior. Ou, putz, isso está dizendo realmente que precisa estabelecer um que é superior e um que é inferior. O ponto é, não precisa estabelecer isso. A gente não precisa disso para a gente ser pleno. Estabelecer uma superioridade e uma inferioridade entre nossa espécie, entre os humanos. Não precisa. Esse é o ponto. Foi uma ideia humana cabulosa, nada a ver, sabe? Construída já nas civilizações, mas que advém da essência do pecado, de querer o poder para si, né? Porque qual é a essência do pecado? É querer o controle de tudo, é querer ser Deus, né? Por isso que Eva pecou, para conhecer tudo como Deus. Então, a essência do pecado é sempre querer o poder, querer ser mais poderoso que o próprio Deus. Então, sempre, essa é a crença humana, né, que vem, é uma chaga que vem com a gente, infelizmente, né, do pecado, não tá na nossa essência, mas a gente carrega isso muito forte e que a gente precisa se esforçar diariamente para não sucumbir a elas, assim como a gente precisa se esforçar diariamente para não sucumbir à gula, à luxúria, aos excessos, a gente precisa se esforçar para não sucumbir ao desejo de poder, certo? Então aqui, o que o símbolo do ato sexual, falando do ato sexual, que é o ponto de Lilith aqui, o que o ato sexual diz de fato, né? Tudo que acontece no cosmos, tudo que acontece com a gente tem um símbolo, tem uma simbologia, tem uma representação. Conversa, as coisas, os entes conversam com a gente. A linguagem veio depois, a gente consegue expressar
o que aquilo já diz, o que o ente já diz, a gente expressa em palavras, mas o que a gente expressa já não é o ente está ali dado e ele se mostra. Eu vejo um elástico, eu tenho vontade de amarrar o cabelo. Eu vejo ele já diz, antes de eu falar em linguagem, ele já diz o que ele é e para que ele serve. Então, isso é a simbologia da vida que perdeu-se esse olhar. E por isso que a gente fica desesperado, o que eu faço agora, o que eu faço agora, como agir, o que falar, porque perdeu-se o olhar de ver, de interpretar as coisas conforme seu símbolo, conforme seu ente, conforme sua forma de funcionamento, e não pela linguagem. A linguagem ela só expressa aquilo, tá? Então, o que o ato sexual diz, né? O símbolo do ato sexual. O símbolo do ato sexual, ele diz a vocação da mulher é a vocação do homem. A vocação da mulher é ser submissa. Ela se abre e recebe. E ele penetra. Com a sua força, com o seu poder, ele penetra. E aí temos uma vida fecunda. Então, é isso que o ato sexual diz. O ato sexual não fala nada de superioridade e inferioridade, de quem fica em cima, quem fica embaixo, de quem tá em cima, quem tá embaixo. Não. O ato sexual, ele conversa com a vocação de cada um. Então, a mulher, ela é receptiva, ela recebe e ela acolhe, ela esquenta, ela é uma tenda, só que ela tem que se abrir. E o homem penetra. E o homem mostra sua fortaleza, sua força, sua potência de proteger ela, sobre ela e dentro dela. E isso se torna fecundo. Então, olha a simbologia que rica do ato sexual. Fala da vocação. No dia a dia, a vocação da mulher é ser maternal, é receber, é acolher, é ser um lar para as pessoas, é ser afetividade, é ser humana, né? E o homem é penetrar mesmo, ele é invasivo. Ele é invasivo, seja quando ele chega em casa e você tá toda certinha aqui, aí ele já chega abrindo a porta, querendo jantar e não sei o que, ele já chega penetrando em tudo, né? Seja pedindo a comida, seja fazendo bagunça, seja querendo conversar na hora que ele tá afim, né? Ele é, ou no namoro, ou no flerte, ele já vai chegando, ele invade já o espaço, vem conversar comigo, né? E a mulher, né, no namoro, no caso, ela tem que ressumar, ela tem que guardar. No matrimônio, ela recebe. No dia a dia com as pessoas, ela recebe, né? Então, isso é o símbolo do ato sexual. Então, o que importa, o que conversa com a gente o ato sexual é isso, tá? A vocação de cada um. Ambos são igualmente importantes e dignos. Ninguém é superior nem inferior. Ninguém é superior ou inferior, são ambos dignos, são ambos os seres humanos dignos, tá? Todo esse movimento da nossa história civilizacional em que reprimiu a mulher muito, Jesus, quando ele veio, ele retomou a dignidade nossa. Se a gente estudar toda a história, que teve o início lá das tribos, aí teve a sociedade matriarcal, aí teve as Amazonas, aí teve o patriarcal. Tudo isso é uma bagunça do pecado, advindo do pecado, que quando Jesus veio, ele estabeleceu a ordem novamente. Ele retomou a dignidade da mulher como ser humano, de respeito igualmente com o homem, tá? Bom, vamos lá. Nossa, eu falo, gente, o tempo passa muito rápido. Eu tenho às 8 a live com o Melk. Bom, os diversos mitos, só para contextualizar, lembrando para vocês que os mitos, eles representam situações humanas, tá? É por isso que é importante, observe sobre esse viés, e não sobre o viés do esoterismo, eu acredito... Não, tá, gente? Bom, então Lilith é chamada de rainha do mundo inferior, pelos suméricos, pelos babilônicos, segundo a mitologia mesopotâmica, e pelo judaísmo também. Uma vez que eles foram presos pelos babilônicos, o judaísmo escreveu, né, várias coisas que não são escritos originais, de mitos, e um deles é a Lilith, né? E nesse tempo, inclusive, de Lilith, que surgiram as lendas vampíricas. Não sei quem é Andrea Vargas, mas a gente faz, com certeza. Vampiros, o que os vampiros fazem? Vampiros sugam o sangue das pessoas.
E sangue é símbolo de vida. Então, o que que Lilith faz? Ela se nutre das outras almas. Sua vida depende de acabar com outras vidas, né? Ela sobrevive se ela acabar com outras vidas. Veja, ela sobrevive, ela não vive. Então, ela se alimenta de vidas para ela sobreviver, não viver, tá? Porque existe uma grande diferença entre você sobreviver e você viver. Uma vida bem vivida e uma vida sobrevivida faz grande diferença. Então, se a gente trazer isso para o mundo inferior da manipulação, a parte baixa da mulher, as mulheres, por exemplo, vilãs, dá uma olhada, dá uma observada nas vilãs de filme, mulheres. Elas não matam por agressividade, por luta, por bater, por atirar. Elas matam subjetivamente, elas sugam a alma das pessoas, elas enfraquecem as pessoas, elas manipulam de um jeito que a pessoa ou endoida, ou fica fraca, ou fica doente, ou fica obcecada e hipnotizada pela sensualidade dela, né? Então, a mulher, ela manipula dessa forma, escondida, disfarçada. E Lilith é muito assim. Outro viés do vampirismo é o ato sexual. Se vocês repararem nos filmes de vampiros, eles são todos muito sensuais, né? E eles pegam as mocinhas puras, né? Eles são sempre muito sensuais. Isso são características do vampirismo que vem de Lilith. Agora vamos entrar aí nos choques da live de hoje, pesado, né? A Lilith, ela é a antecedente mítica do feminismo, gente. O que é o feminismo? O feminismo pretende satisfação sexual independente, do jeito que ela quer. Ao mesmo tempo, ela despreza qualquer lei hebraica ou qualquer tradição, né? Então, a Lilith, ela é a personificação da ideologia, das ideologias contemporâneas. Ela coincide com o caráter rebelde e independente das feministas. Lilith vamos falar das características dela, trazendo para a mulher de hoje. Lilith é a transgressora, ela é instigadora dos amores ilícitos, não importa a moral, não importa a pessoa, importa a satisfação dos seus próprios desejos, tá? Percebam que Lilith está muito próxima de cada uma de nós, assim como a gula está próximo de nós, assim como a soberba, a luxúria está próxima de nós, e a Lilith está muito próxima de nós mulheres, tá? Não achem que eu tô falando tudo isso, nossa, que louco, que bizarro, isso tá distante de mim. Não está distante de você, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? São características que não estão distantes da sua realidade, que a qualquer momento podem te laçar, sem você perceber a princípio. Então ela não se importa com ninguém, só com seus próprios desejos, sejam eles sexuais, sejam eles ambições pelo poder ou por independência, tá? Então ela é considerada um demônio em pessoa, ela é exterminadora de recém-nascidos, gente, né? Pela história, pelo mito, ela seduz os adormecidos, ela é uma prostituta com vontade, não é uma prostituta por falta de escolha. Eu tenho que sei lá, é o que me resta é ser isso para eu me sustentar. Não, ela é uma prostituta por vontade própria, porque ela tem prazer nisso. Veja, qual é a relação da mulher de hoje, contemporânea, com essas características que parecem tão distantes, né? Parece contos, né? Ela é o demônio dos recém-nascidos. O que a gente está lutando hoje, né? Então, o que estão querendo? O que a mulher está lutando hoje? Para legalizar o aborto, para legalizar a morte dos seus próprios filhos. Porque eu vi um cartaz que me chocou muito, a mulher assim, meu útero é meu e eu faço o que eu quiser. Eu decido o que eu faço com o meu útero. Alguma coisa assim. Assim, uma coisa absurda, uma coisa louca. Então, assim, Lilith é a mãe do aborto, das mulheres que lutam pelo direito legal de matar os próprios filhos. Tá? Então tá muito próximo da gente. Lilith, ela fala, em um momento da fala dela, ela diz, nós dois somos iguais, ela fala para Adão. Então, quando ela iniciou essa carreira dela, que chama-se de carreira endemonizada, né? Se a gente saiu do mesmo barro, nós somos iguais. Então, assim, essa é a frase de Lilith que fortalece ela a fazer tudo. Então, qualquer coisa que vocês tenham ouvido similar a isso é a essência de Lilith.
É a essência de Lilith, não é a essência feminina, é uma essência demonizada mesmo, gente. É mascarar a vontade própria de querer ser superior. Porque veja, a Lilith não quer em nenhum momento igualdade, ela quer superioridade. E é o que o feminismo quer. Se o feminismo quisesse igualdade, o feminismo lutaria por ver mulheres felizes, independente da escolha que elas façam. O feminismo lutaria para ver mulheres com mais privilégios e não mais superior que os homens, tá? Então, o feminismo é, na verdade, mais uma luta política pelo poder para si, tá? É coisa de demônio mesmo. Então, esse negócio, esse lance de igualdade, na verdade, tá mascarando uma vontade de superioridade, de ser melhor que o outro, tá? Veja que no mito Lilith não sugeriu ficar lado a lado, vamos fazer um sexo de ladinho. Não, ela sugeriu assim, não, por que você fica em cima? Eu que vou ficar em cima. Né? Existe uma grande diferença nisso, você querer lutar por privilégios de acordo com a sua condição, ou você querer ser melhor do que o outro. E aí com Lilith houve também o primeiro corte matrimonial, né? O primeiro divórcio, que vem das primeiras vinganças e crimes de sangue, né? E as culpas de sangue, crimes de sangue começaram. Na mitologia grega, a Lilith ela é associada a Hecate, a mulher escarlate, né? A mulher escarlate, quem sabe da Bíblia, é o demônio também, né? Lá do final de Apocalipse. Então ela é a deusa que guarda as portas do inferno. Ela representa a rebeldia da mulher sobre o homem. Na mitologia grega, essa deusa Hecate representa a rebeldia da mulher sobre o homem. Então, na era contemporânea, olha que interessante, associou a imagem da Lilith, na era contemporânea, à imagem sensual e aos atributos de sensualidade, de beleza, de estética impossíveis de serem obtidos. Veja se não é o que nós vivemos agora. A mulher porcelana, aquela mulher que a gente fica olhando desde as revistas que começaram nas Playboys, Boa Forma, Corpo a Corpo, lembra quem é dessa época? E hoje tá, né, na internet em todo canto a imagem da mulher porcelana, né, da mulher perfeita, sem uma celulite, sem uma marca, tudo alinhado e tudo mais, né? A simetria que assusta, né, porque o cosmo ele é assimétrico. Né? E é isso, a beleza está na assimetria, né? E vem agora todo esse bibelô tentando colocar uma simetria, ou seja, objetificar mesmo, desumanizar mesmo. Mas é um disfarce muito bonito, né? Hoje a imagem da Lilith, se você pesquisa a Lilith contemporânea, é uma imagem de uma mulher perfeita, tipo Kim Kardashian, sabe? Toda certinha assim. E se você coloca uma Lilith passada, uma Lilith da Idade Média, é o demônio mesmo, é a mulher chifruda, com os dentes até aqui, feia pra caramba, o demônio mesmo, sabe? Então, tá cada vez mais disfarçado. O demônio, as coisas ruins do mundo, as coisas que te levam pro abismo estão cada vez mais bem disfarçadas, né? As coisas ruins, né, satânicas, ele tá cada vez melhor em disfarçar. Então, hoje tá bem disfarçado no globalismo, né, inclusive, na ideia de uma nação única, que era a ideia do nazismo mesmo, né, de você unificar e ter um poder para o mundo todo. A ideia de dominar o mundo, que persiste. Isso está cada vez mais sofisticado, mais bonito e disfarçado. Então, cuidado. Tá? Cuidado com o que vocês se alimentam diariamente, que você é aquilo que você se alimenta diariamente. Então, ela está associada a essa imagem hoje. Mais características de Lilith para a gente conversar. A Lilith, ela é sedutora, aquela que testa as suas forças nos casados, nos comprometidos, né? É aquela mulher que o tempo todo se mete em encrenca, né? Se mete em se relacionar com pessoas comprometidas. Cuidado, tá? Se você se depara com uma pessoa, ele namora, mas a gente começou a ficar amigos e... agora eu me apaixonei, mas ele tem namorada, o que eu faço? Gente, eu recebo muitos directs sobre isso, falando isso. Muitos.
E não se mete nessas coisas, porque cara, primeiro assim, se o cara tá dando bola pra você estando namorando, cara, é o que você espera dele quando ele namorar com você. Então assim, governe as suas emoções, sabe? Sai fora e se organize. Se ele gostar de você, ele vai se resolver lá e ele vai te procurar, tá? E aí sim, vocês podem... Mas, gente, não se mexe nessas encrencas. Não engodem homens casados. Ordenem o olhar de vocês. Não fiquem olhando e alimentando. Ah, eu aguento. Ah, não vai dar nada, não vai dar nada. Vai dar merda. Se você... Ah, não, é só amigo. Você já sabe no íntimo que não é só amigo. Que você já tem um outro olhar para essa pessoa, tá? Isso eu tô falando com as mulheres, porque as mulheres, elas caem mais nisso do que... Os homens são bobões, babões, eles são explícitos mesmo, né? Só que se a mulher para de fazer isso, o índice de traições de homens vai diminuir muito, né? Porque convenhamos, o homem trai pra caramba, o homem é um traidor, mas ele trai com quem, minha gente? Com o homem? Ele trai com mulher. Então, mesma proporção de homem que trai, temos mulher que trai. Na mesma proporção. Senão não teria como, né? Então, assim, mulheres, por favor, segura a periquita, segura os desejos, sabe? Que isso? Vamos lá, eu falei que a live hoje era meio pesada, tá? Então, a mulher elite também é aquela que se prostitui, mas eu não falo da prostituição da carne, que essa é bem facilmente perdoada e resolvida. Jesus perdoou prostitutas, nós sabemos, porque elas prostituíam somente a carne ali. E precisa discernir isso. É aquela que prostitui a alma. É aquela que prostitui a própria essência, a própria vocação, para ter benefício próprio, para satisfazer os próprios desejos. É a mulher que prostitui a alma, tá? Essa não tem salvação. Essa não tem salvação. Lilith representa também a vontade do poder da mulher, né? O orgulho, a mulher que não se desdobra diante de uma pressão masculina. Agora eu pego vocês. Aquela mulher que não se desdobra diante de uma pressão masculina, que fica, tô doída, me feriu minha dignidade, não vou deixar ele falar assim comigo não. Calma, não é bem assim, tá? Essa mulher que deixa engodar por isso que eu tô falando que a Lilith é sutil, ela vem assim nessas sutilezas, entendeu? Parece bom, parece bonito, é a cobra, gente. Vem falar sutileza, nossa, você não merece isso, você merece coisa melhor. Nossa, você vai deixar falar assim com você? Então são vozes que vêm de amigas, que vêm de mídia, que vêm de sites, sabe? Cuidado com esses conselhos, tá? Porque parecem inofensivos, mas eles que formam o que você vai fazer, eles que formam a sua decisão. Então essas besteiras de igualdade é uma grande mentira que Lilith traz. Na verdade, ela deseja poder para si, ser superior. Essa mulher que é ávida pelo poder, ela prefere a transgressão do que respeitar a autoridade masculina. Chegando a um ponto que você se sujeita a isso. Eu prefiro transgredir as leis, as regras, do que me sujeitar à autoridade masculina. Só que essa mulher não entende que se ela se permite sujeitar à autoridade masculina, o homem vai querer ser um bom líder. Porque ele vai falar, caramba, ela tá se sujeitando, ela tá sendo submissa a mim e eu vou ser tirânico. É muito difícil um homem normal, são raras, são exceções e são pessoas más mesmo que fazem isso, tá? Não é nem machista, são psicopatas. Que vê uma mulher submissa, que vê uma mulher que recebe, que acolhe e que não se sinta compelido a falar, meu Deus, eu preciso proteger esse ser, eu preciso cuidar desse ser maravilhoso que tá aceitando a minha autoridade, e eu preciso me capacitar e ser um bom líder, um bom imperador para que ela esteja protegida de fato, porque ela tá me confiando em mim, certo? Então é uma coisa assim que tem que vir primeiro da mulher, entende? A mulher primeiro mostra confiança, a mulher primeiro entrega, a mulher arrisca. E por isso que nós somos emocionalmente mais fortes e mais corajosas. Falo sempre pra vocês, índice de suicídio de homens é muito maior do que de mulher. Muito maior. Porque a gente tem essa força de suportar certas emoções. Sim, a gente sofre mais porque a gente suporta mais, porque cabe mais em nós. A gente suporta e a gente transforma. Então dá, tá?
Isso é o símbolo, a simbologia nossa dizendo, comunicando para que a gente serve, tá? Então, essa mulher que não respeita a autoridade masculina, ela, na verdade, ela não respeita a própria autoridade como mulher. A mulher que não respeita a autoridade masculina, ela tá dizendo o quê? Ela tá dizendo que a autoridade que ela tem, que ela também tem a sua própria autoridade, que é o governo das emoções, que é o mundo humano, afetivo, a humanização das coisas, a afetividade é a autoridade feminina. Ela está negando essa autoridade, ela está dizendo que isso não presta para nada, que o mundo emocional, o mundo afetivo, a humanização, o amor não presta para nada, que o que é bom é ter poder no mundo, é governar o mundo, é ter poder, é ter força, é ser agressivo. Então essa mulher que está invejando a autoridade masculina, ela está negando a própria autoridade, ela não está enxergando que ela tem a dela. E que são os dois importantes, e que a mulher que nega a autoridade dela, ela está negando para o mundo a humanidade, ela está negando o envolvimento do amor no mundo, e o mundo vai se endurecendo na falta de mulheres que exercem a sua vocação. Vamos tendo uma sociedade fria, essa sociedade que vizinhos não conversam, que as pessoas passam na rua e não percebem um mendigo ali pedindo uma comida, não consegue ter compaixão, não consegue enxergar nada além do próprio umbigo, do seu próprio trabalho, da própria reunião que vai vencer, da própria conta de luz que vai vencer. Não consegue. É esse mundo frio em que todo mundo reclama, mas ninguém toma uma atitude de abrir um sorriso pro outro. Ai, todo mundo cara feia, ninguém fala com ninguém, todo mundo celular, mas todo mundo sabe reclamar disso, mas eu não vejo mulher nenhuma tentando melhorar isso e sorrir, né? Então, vamos lá, vamos tomar a iniciativa e sorrir, oferecer o sorriso, sua graça, sua leveza, o seu amor para as pessoas. Lilith também é o ímpeto sexual, aquele desejo ardente, que inclusive é bíblico também, pós-pecado, né? Deus falou lá que a mulher ia ter um desejo ardente pelo homem e o homem ia dominá-la. E isso é o conteúdo central dos directs que vocês me mandam. Vocês estão, assim, um desejo ardente de querer aquele homem, dominar aquele homem, no entanto, ele que domina vocês no fim das contas, né? Porque vocês não sabem o que fazer lá, aí você nega ou fecha a cara, sei o que, acha que tá sendo digna fazendo isso, mas se você olhar a história e observar, você tá sendo dominada por ele. Você está sendo dominada. Você só vai conseguir organizar isso quando você retomar o seu eixo, exercer sua vocação, e aí sim você vai ter um princípio de autoridade nascendo em você novamente. Enquanto isso, ele vai te dominar. Se você não fizer isso, homens dominam sim. Então ela representa bem o desejo ardente da mulher que não se controla, que se entrega. Essa mulher que hoje me manda muito em direct, eu não consigo começar uma relação sem não fazer sexo, eu não sei nem o que oferecer além disso, o que falar, o que eu faço, como que articula isso? Vocês perderam a mão em relação a isso e não tem mais a noção de qual é o seu valor, do que conversar, de como conduzir um relacionamento sem o sexo. Então, e aí o homem domina você. Depois você chora em lamento e não sabe o que fazer. Então, note que começa aí de você não se controlar. Esse ímpeto sexual, a mulher precisa controlar. Você precisa dominar isso, entende? Por mais que você esteja com desejo, você tem que dominar. Fala, querida, eu mando nessa porra aqui, entendeu? Desculpa o palavrão, mas eu quero chacoalhar vocês. Eu mando nesse corpinho aqui, eu mando nessa sensação aqui, meu querido, eu mando nisso aqui, entendeu? Você entende? Esse corpo, a frase devia ser, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, mas devia ser, peraí, o corpo, eu cultivo, eu cuido deste corpo e só vai penetrar nesse corpo quem merecer, quem se mostrar merecedor. Só que você não faz isso por quê? Porque você não está sendo digna de merecimento, porque você não está alimentando, cultivando a sua vocação, você não está cultivando no seu dia a dia a sua maternidade com as pessoas, sorrindo, oferecendo afetividade, oferecendo ajuda, colocando as pessoas na sua frente. Quando você começa a exercer sua vocação feminina, você começa a sentir o seu valor. Magicamente você sente o seu valor para além do sexo, para além do silicone, para além do botox. Entende? Você sente isso.
tá? É uma coisa que nasce, é uma coisa que não dá pra eu explicar, não tem uma regra. Simplesmente quando você faz, a coisa aparece no seu âmago. A coisa aparece, aí você começa simplesmente a conseguir falar, não, querido, não preciso fazer sexo agora, vamos conversar, vamos tomar um sorvete, vamos conversar. Sabe, eu li aquele livro aquele dia, o que você gosta de fazer? Entendeu? Aí começa aquelas perguntas que eu já falei pra você nas lives passadas, pra você ser interessante. Né, você toma uma postura firme, assim, sabe? De tipo, nada insegura, tipo, eu não tenho que me sujeitar ao sexo pra ele ficar comigo. Não, ao contrário, entende? Vocês invertem conforme vocês exercem a vocação feminina. Então não é uma regra que eu vou falar pra vocês, ó, faz isso, 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 que aí você vai conseguir se sentir segura. Você só vai conseguir se sentir segura se você alimentar a segurança. Como você alimenta a segurança? Alimentando a sua própria autoridade. Qual é a sua própria autoridade? A vocação feminina. Qual é a vocação feminina? Ser maternal. É o mundo afetivo. É oferecer ao mundo afetividade. É humanizar o mundo. Então, conforme você exerce isso nas pequenas coisas do seu dia a dia, com o vizinho, com o porteiro, com as coisas que aparecem no seu dia a dia, você está atento e fazendo isso, você começa magicamente a se sentir segura, a sentir o seu valor, a se posicionar com firmeza, sem pestanejar, sem medo de ser rejeitada. Muito pelo contrário, você fica com medo de encontrar pessoas sanguessuga. E você fica assim, não, eu vou prestar bastante atenção quem é essa pessoa antes de me entregar, porque eu não tô fora de problema de sanguessuga, entendeu? É o contrário, inverte as coisas, sabe? Lilith também, ela é a mulher emancipada e vive em fuga, né? Ela vive em fuga porque ela vive fugindo dela mesma. E enquanto mais ela tem emancipação, meu corpo, minhas regras, mais ela busca um refúgio e mais ela não encontra um lar. A Lilith, ela não tem lar, ela vive em fuga. E é a mulher mesmo que se sente vazia, que se sente sem um lar mesmo, porque o lar é a representação da família mesmo, a completude, né, da família, seja uma família carnal que você faça, seja uma família espiritual. A Lilith é ambiciosa e ela derruba qualquer pessoa por ambição. Como a Carminha, lembra a Carminha da novela? Eu coloquei aqui como referência, porque é importante ter referências. A Carminha da novela Avenida Brasil, né? Aquela lá é uma vilã, assim, muito, até meio escrachada, né? Mas, assim, dá pra perceber o poder de astúcia e persuasão, entre muitas outras, né? Tem a rainha do filme da Malévola, aquela rainha da Malévola 2, nossa, aquela lá é Lilith pura, sabe? Assim, no ápice, assim, colocando no nível máximo, né? Não no nível da sutileza que é o mundo contemporâneo. Veja que o mundo contemporâneo é sutil. A Idade Média, por isso que nossa, não tem uma Idade Média obscura, que horror, é porque era tudo muito explícito. O diabo era diabo, né? A donzela era donzela, o monstro era o monstro, o ladrão era ladrão. Hoje não, né? Hoje o ladrão é vestido em pele de cordeirinho, né? Hoje é tudo muito, né, sugestivo, hoje é tudo bonitinho, tudo florido, né, Greenpeace, né, vegana, os animais, é tudo disfarçado hoje, né, tudo disfarçado. Então, eu quero muito terminar o que eu preparei. Conteúdo sexual, tá? É importante falar mais um pouquinho do conteúdo sexual. A mulher, nós mulheres, temos de fato uma potência sexual diante do homem. Nós temos um poder, né, sexual que tá explícito e que esse poder sexual é propenso ao mal. Como a gente tem um pecado, então nós o tempo todo somos tentadas a utilizar desse artifício sexual, a conotação sexual, seja por roupa, seja por gesto, seja explícito mesmo, né, para engodar pessoas e ter o que a gente quiser, né, Então, cuidado. Tá? A gente sabe o nosso poder sexual e você precisa admitir isso, né? A gente vê muita mulher hipócrita na mídia que fica falando de igualdade, mas na hora que a coisa aperta para ela usa dos artifícios da fragilidade feminina e ele abusou de mim, aquela moça lá do Neymar. Várias situações, né, em que a mulher manipula a hora que ela quer os poderes dela só para o próprio benefício.
Então eu quero levantar para vocês aqui, vamos começar a falar de coisa boa para finalizar a live, que quando vocês caírem nessa, estiverem próxima de uma tentação como essa, de conotação sexual, que, gente, não é o ato sexual em si, mas são as sutilezas de você, seja escolher, vou colocar uma foto do meu perfil hoje assim, ou assim, sabe, que tem moda agora, né, assim, com a boca séria e tal. O que eu quero com isso? O que eu vou conquistar com isso? O que vai estar falando de mim essa foto? A pessoa que não me conhece só por imagens através do Instagram. O que ela conclui de mim na soma das minhas fotos ali? Né? Eu tô falando, gente, dessas sutilezas que dizem sobre isso. Dizem como você está usando, exercendo o seu poder, para o bem ou para o mal, né? Para si mesma ou em benefício da humanidade, o benefício das pessoas. E depois não reclama se a pessoa te procura e já quer sexo, sabe? Então eu quero chamar para vocês um símbolo forte que eu quero instalar na cabeça de vocês. Toda vez que vier essa vontadezinha de postar uma foto, mas assim, porque eu tô carente, eu quero aplausos, eu quero likes, não sei o quê. Lembra do véu? Lembra do símbolo do véu da mulher? O véu, gente, esse símbolo deve passar na cabecinha de vocês a todo momento. Faz o exercício de imaginar, pega uma foto bem bonita de um véu, bem bonito, uma mulher com véu, tem no Pinterest várias fotos bem legais. Escolhe uma e coloca na sua tela de fundo a mulher com véu, porque esse símbolo conversa demais com a sua essência, com a sua vocação. Você não precisa interpretar, você não precisa falar nada, você não precisa racionalizar. Só contemplar uma imagem dessa todos os dias de uma mulher sobre o véu. Uma mulher sobre o véu, ela diz muita coisa. É aquela simbologia do início que eu estava falando para vocês, tá? Porque esse símbolo, todo momento que passar na sua cabeça, desejar o namorado da coleguinha, ou dar bola pro fulaninho que não deveria, né? Ou, enfim, não tiver controle da precheca, lembra do véu. O véu, ele lembra de ressumar. Porque ele vê, mas não vê tudo. Você vê que tem alguém ali, você vê que é uma mulher, você vê traços delicados, mas você não vê tudo. Não dá pra ver tudo. Então, te lembra de ressumar, que é entregar aos poucos. Lembra a prudência. Lembra do silêncio. Fico até arrepiada. Lembra o mistério feminino que você carrega. E ele se transforma numa chamada de ação. Todos esses lembretes te chama a uma chamada de ação que se chama pudor. A palavrinha que foi abolida pelas feministas. Pudor. O pudor te norteia. Se você quiser ter um centro para você operar nos flertes e tudo mais, você que tá solteira, lembra do pudor, você que tá solteira, tá? Medite na palavra pudor e na imagem do véu. O véu, ele guarda o caráter íntimo, né? Não, ele guarda o mistério que não bate o olho e vê, precisa ir lá investigar. Então, é isso que o homem quer. Ele quer encontrar uma mulher sobre um véu, porque ele olha e isso magnetiza a mulher, isso move o homem sem você se mover. Isso faz o homem olhar e falar, nossa, eu não tô vendo tudo, mas eu sei que tem mais coisa aí, e eu quero ver. A live com mel que preciso ir, gente. Então, o véu mostra esse caráter íntimo, tá? Para concluir, a ideia da mulher boa ou má. A mulher da ideia boa ou má, ela sempre vai permanecer. Desde Adão e Eva, desde o início do mundo, sempre vai permanecer. Porque a ideia da mulher boa ou má é diferente da ideia do homem bom e mau. Olha que interessante isso. A mulher ou ela é maléfica, terrível, assombrosa, uma bruxa, um demônio, ou ela é extremamente admirável, magnâmica, brilha, é um negócio assim que hipnotiza. O homem, se ele é bom, né? Faz mais que obrigação. E se ele é mau, é homem. Não é assim? Porque é assim, gente. É assim mesmo. A natureza diz sobre cada um de nós. Então, essa é a nossa natureza, de ser muito bom, muito má. Não tem meio termo para a mulher, tá? O que permeia o eixo, portanto, da bondade e da maldade, que é o segundo ponto central da live. O primeiro foi o véu, tá? O segundo ponto central da live de hoje é o que eu vou falar agora, é o eixo de equilíbrio dessa balança entre o bem e o mal feminino. É o orgulho, tá? O orgulho. Então, assim, você, diva, presta todos os dias atenção em como tá o seu orgulho.
Se você tá pendendo pro orgulho ou pra humildade. Porque ele é o eixo central. Se tá pendendo pro orgulho, você tá indo pro mal. Tá? Porque foi o orgulho que fez Eva fazer o que fez. É o orgulho que fez o feminismo. É o orgulho, é sempre o orgulho que leva a mulher pro mal. E, ao contrário, a humildade leva a mulher pro bem. Tá? Então, meça todos os dias o seu coração, de manhã, de tarde, meça o seu coração. Como tá meu nível de orgulho e humildade agora? Pô, é hora do almoço, eu ainda tenho metade do dia para ordenar isso. Ai, não vai ficar se martirizando, puxa, eu fui orgulhosa de manhã, acabou meu dia, vou comer pacote de bolacha. Não, peraí, até agora eu fui orgulhosa, então eu tenho ainda chance. Então daqui pra frente, até o final do dia, eu me comprometo a matar o orgulho e ser humilde, a receber, a acolher, a colocar as pessoas à minha frente. Vamos ver o que acontece. Faz uma experiência, tá? Porque a sedução da mulher, ela pode se mostrar como bela, magnífica ou como demoníaca. E o eixo é o orgulho, para você se nortear aí, tá bom? Então é isso, divas. Eu tô indo agora pra live com o Melk e a gente se vê amanhã. Continuação Orgulho e Preconceito, tá bom? Um beijo apaixonante pra vocês. Até já já na live do Melk.